Vocês conseguem ver aí essa tela que eu tô compartilhando aí? Sim. Eu não fiz a apresentação em slides, não, porque o que é que acontece? Ó? Na verdade, isso aí é uma impressão minha. Na verdade, não é que seja uma impressão minha. Eu gosto sim. Quando eu vejo a galera apresentando os projetos, aí a galera passou um slide, passou outro. Aí, por exemplo, chegou lá na frente, ele apresentou um objetivo específico, eu queria confrontar aquele objetivo específico com um problema de pesquisa, para ver se não tinha saído, fugido muito, tal, não sei o quê, e aí já foi. O cara já passou o slide, tá lá na casa do chapéu, já passou, entendeu? Então, num primeiro momento, eu gosto de apresentar o quadro todo, porque aí dá pra gente ir fazendo a costura de tudo que está pensado ali no momento, certo? Então, ó, para vocês que estão fazendo o TCC aí, e não sei se vai dar para ver aqui o nome do arquivo. O nome desse arquivo está aqui, ó, quadro projeto V20. Esse V20 é porque está na 20ª versão mesmo. Quando eu digo essa 20ª versão, não é que eu tenho 20 projetos diferentes, mas esse projeto que vocês estão vendo aqui já passaram por revisões, por 20 revisões, né? Em conversas entre meu orientador e eu, entre o grupo de pesquisa, um outro grupo de pesquisa que eu faço parte, eu tal. Então, à medida que a gente vai amadurecendo mais algumas coisas, eu vou alterando aqui, aí vou alterando aquela versão ali, fazendo esse controle de versão para não me perder. Mas só para vocês terem uma ideia, essa é a 20ª versão em relação a um projeto que não foi o que eu submeti quando eu fiz o processo seletivo. Isso aí vale para Caio. Caio que submeteu lá o projeto dele lá, que é o que teoricamente ele vai fazer no doutorado, se quando ele for aprovado, espero que seja agora. Muitas vezes aquilo que a gente pensa sofre muitas mudanças aí no decorrer do curso. Na verdade, essa 20ª versão disso aqui que vocês estão vendo é a 20ª versão que não é do projeto que eu submeti. Eu submeti um projeto, mas esse projeto, apesar de estar um projeto relativamente redondo, mas ele tinha um perigo muito grande. Que na primeira orientação, meu orientador me alertou para isso. Que, em linhas gerais, era o seguinte, ó, eu estava propondo fazer um trabalho que uma parte desse trabalho eu não teria gerência sobre ela. Então, eu dependeria de outros fatores que poderiam inviabilizar a minha pesquisa. Então, era um risco muito grande. Então, eu concordei com ele, a gente aí mudou o objeto. Na verdade, ficaram algumas grandes categorias, mas o objeto mudou, teve uma outra conformação, que é esse que vocês vão ver aqui, que está nesse quadro V20 aí, tá? Essa 20ª versão do quadro. Então, qual é o título aí? Que esse título, na verdade, tudo que vocês estão vendo aqui, não tem nada ainda fechado. Por que não? Eu ainda não fiz a qualificação. Lá no PPG Edu, a gente tem 2 qualificações. A gente tem uma qualificação a partir do 3º semestre, que é essa que eu vou fazer agora, setembro, outubro, por aí. Assim que eu terminar eu estou terminando a metodologia, assim que terminar a metodologia, eu vou fazer mais um capítulo teórico. Quando eu tiver esses 2 capítulos, aí eu marco a qualificação. E a gente tem uma outra qualificação, que é mais ou menos um ano depois, 1 ano e meio, 1 ano a 1 ano e meio depois, tem que ser no 7º semestre. Que aí, na verdade, isso aí nem todos os programas trabalham assim. Na maioria dos casos, você tem uma qualificação. O PPG Edu que tem essas 2 qualificações. Na verdade, a ideia da primeira qualificação é qualificar o projeto. O projeto, né? Então, você não precisa ter as suas grandes categorias, suas categorias teóricas lá já todas prontinhas lá nos seus capítulos, tal, não precisa nesse primeiro momento. Quanto mais você tiver, melhor, né? Até porque se você não tem muita escrita das suas categorias teóricas, aquele pessoal que você vai chamar para sua banca de qualificação que trabalha com aquela área não vai ter muito como lhe ajudar, porque você não escreveu nada, né? Mas essa qualificação, o objetivo dela é qualificar o projeto, que é isso que a gente vai tratar aqui. Então, o título é Robótica Educacional e Emancipação na Educação de Jovens e Adultos. Uma proposta pedagógica potencializadora da emancipação humana. Que, na verdade, isso aqui ainda, meu orientador nem viu esse título. Eu mudei isso anteontem. Porque como é que estava o título? O título estava assim, ó, Robótica Educacional, 2 pontos.
uma proposta pedagógica potencializadora da emancipação humana na educação de jovens e adultos. Esse é o título que eu acho ideal. Só que é um título, ele tem todas as minhas grandes categorias, só que ele traz um problema, que o problema é, um título, ele tem que estar expresso tudo o que você precisa, e as suas grandes categorias tem que estar antes dos 2 pontos. Tudo que está depois dos 2 pontos é subtítulo. E se tirar, não vai fazer falta, porque todas as suas categorias já tem lá no seu título, entendeu? O que está no seu subtítulo é acessório. E do jeito que estava, que era o jeito que eu achava melhor, pecava por isso aí. Eu não tinha as minhas grandes categorias todas no meu título, ficava tudo pelo subtítulo. Então, na teoria do negócio, não ficava muito redondo, certo? Então, o título que está esse aí, mas ainda meu orientador nem viu. Mas eu não consegui encaixar de uma maneira melhor do que esta daí, não. Porque do jeito que está aqui, ó, robótica educacional e emancipação na educação de jovens e adultos. Beleza, minhas 3 grandes categorias estão aí. Robótica educacional, emancipação, educação de jovens e adultos. Beleza. O que está lá depois, na prática, é o que eu vou fazer. Eu estou me propondo a fazer uma proposta pedagógica potencializadora da emancipação humana. Mas se eu tirar isso aí, ainda assim eu tenho minhas grandes categorias lá no título. Bom, tema, robótica educacional e emancipação na educação de jovens e adultos. E aí, a partir desse tema, o objeto de pesquisa é robótica educacional enquanto recurso didático pedagógico potencializador do processo de emancipação humana nos sujeitos educativos da EJA. Que aí ainda tinha uma outra categoria que eu tirei. Aí estava robótica educacional enquanto recurso didático pedagógico da cultura digital. Por que esse da cultura digital? Porque lá no grupo de pesquisa do Fortec, cultura digital é uma categoria de estudo muito grande. Inclusive, ontem lá na reunião que eu tive que sair, Caio, foi porque eu estava fazendo uma apresentação sobre cultura digital lá. Mas, aí eu ia ficar com robótica educacional, emancipação, educação de jovens e adultos, e ficar como grande categoria ainda como cultura digital. Então, eu tirei daí. A ideia é que eu vou falar sobre cultura digital, mas ela não vai ter um peso grande que ela tinha antes. Antes ela estava com uma grande categoria, agora não está mais. Agora eu vou falar transversalmente dela na hora que eu for falar sobre robótica educacional. Eu vou assumir lá que ele é um recurso pedagógico que está inserido nesse contexto, mas não é uma grande categoria. Aí o peso fica menor, entendeu? Eu não vou precisar me dedicar milhões e milhões de coisas à cultura digital, como inicialmente tinha se pensado. O problema de pesquisa. Como potencializar o processo de emancipação humana dos sujeitos educativos da EJA a partir da utilização da robótica educacional em intervenções pedagógicas nessa modalidade de ensino? Então, essa é a problemática aí. A tese é a seguinte, é que o processo de emancipação humana desses sujeitos educativos da EJA é potencializado a partir da utilização da robótica educacional, fundamentada, desde que fundamentada, em um design pedagógico socioconstrutivista, imbricado a princípios emancipatórios que possibilitem exercitar esse processo emancipatório. Então aí já começam a aparecer outros elementos aí importantes dessa pesquisa. Que aí a minha tese, o que eu vou investigar aí, na verdade não é o que eu vou investigar. O que eu espero que se concretize lá no final, a minha tese é essa, e aí eu vou saber depois que eu fizer lá a pesquisa. Mas a ideia, o que eu penso, é que esse processo de emancipação ele pode ser potencializado pela robótica educacional se eu conseguir construir aí um design pedagógico socioconstrutivista que esteja lá imbricado com os princípios emancipatórios. Outro detalhe, quando eu falo princípios emancipatórios, emancipação humana, essa emancipação, isso ainda não está fechado. Qual emancipação eu vou tratar, certo? Então, a princípio, eu gostaria de tratar da emancipação humana a partir da perspectiva de Paulo Freire, porque ele defende a emancipação humana a partir da ação dialógica. Então, a princípio, é isso aí que eu vou tratar, tá? Mas existe a possibilidade de também eu tratar de emancipação social. Por quê? Porque esse meu design pedagógico socioconstrutivista tem um apelo muito grande que me possibilita que eu trabalhe também com a emancipação social. Isso ainda não está definido. Aí o que é que vai acontecer? Assim que eu entregar esse capítulo metodológico, eu vou partir para o capítulo que fala de emancipação, que é uma grande categoria minha teórica.
Emancipação, que aí, neste momento, é que eu vou definir se eu vou tratar de qual emancipação eu vou tratar. Se vai ser emancipação humana ou emancipação social. Mas que, para a minha metodologia, não vai mudar absolutamente nada. Tanto seja emancipação humana ou emancipação social, eu vou trabalhar da mesma forma, não muda em nada esse arcabouço metodológico aí. Mas precisa estar definido, porque a emancipação humana é uma coisa, a emancipação social é outra. Tá? Então, neste momento, está com a emancipação humana aí, porque é o que eu gostaria de fazer. Mas, no segundo momento aí, logo em breve, assim que eu entregar isso aqui, é que ele vai ser confirmado, tá? Então, o objetivo geral: construir uma proposta pedagógica mediada pela robótica educacional que, a partir de um design pedagógico socioconstrutivista imbricado a princípios emancipatórios, possibilite potencializar o processo de emancipação humana dos sujeitos educativos da EJA. O objetivo do trabalho é este aí. Ponto. Eu quero construir uma proposta pedagógica mediada que vai utilizar robótica educacional, vai ser baseada em um design pedagógico socioconstrutivista, imbricado a esses princípios emancipatórios que vão se tornar as minhas categorias de análise, e vou aplicar esse negócio aí. A ideia é essa aí, é isso que eu quero fazer, tá? Para poder tentar chegar a esse objetivo geral aí, eu desenhei até o momento 4 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é identificar princípios emancipatórios a partir da concepção da emancipação humana na perspectiva de Paulo Freire. É o que eu acabei de explicar aqui. A priori é isso aí, mas talvez não seja. Se eu for trabalhar com emancipação social, aí talvez eu traga outros teóricos, mas se for emancipação humana, aí a certeza é que se eu for trabalhar com emancipação humana, vai ser a partir de Paulo Freire. E aí eu preciso desses princípios emancipatórios, porque o design pedagógico que eu vou criar, socioconstrutivista, vai estar intrinsecamente ligado a esses princípios emancipatórios, que é o que vão se tornar lá na frente as minhas categorias de análise. Eu aí preciso, uma vez que eu identifiquei esses princípios emancipatórios, eu vou construir esse design socioconstrutivista. Então, aí eu já tenho socioconstrutivismo e esses princípios emancipatórios, construo esse design. Esse design, na prática, vai ser o arcabouço da intervenção pedagógica, sacou? O curso em si vai ser feito a partir deste design pedagógico aí. E eu aí vou promover essas intervenções pedagógicas a partir desse design. E aí, qual é a ideia dessas intervenções pedagógicas? É que sejam 2 cursos de extensão. Daqui a pouquinho, quando falar ali da tipologia, eu explico mais como é que vai ser isso aí. E, por fim, eu pretendo, na verdade, aí eu nem pretendo, né? Eu tenho, querendo ou não, que fazer isso aí, que é elaborar os princípios de design que apoiem pesquisadores em novas pesquisas de validação ou desenvolvimento a partir disso que eu estou fazendo. Isso aí, princípios de design, eu preciso gerar em função da minha tipologia, da minha metodologia. Eu vou estar utilizando pesquisa-aplicação. Então, a pesquisa-aplicação requer como um dos produtos esses princípios de design aí. Princípio de design é uma coisa, o design pedagógico que eu vou criar é outra coisa, são coisas distintas, tá? O design pedagógico vai possibilitar que eu faça a intervenção. Esses princípios de design são gerados a partir da análise dessa intervenção. Eu aí tenho esses princípios. Bom, aí depois, se Caio, Romero, Fábio, Maurício querem fazer uma outra pesquisa a partir desta minha, ele tem lá aquele arcabouço. É isso aqui que precisa ser feito. A partir disso aqui, eu adiciono as minhas novas variáveis e analiso as outras coisas que eu gostaria de analisar. Mas aquilo que Tássio fez, você sabe exatamente como fazer, tem todo o arcabouço lá pronto. Isso aí são os princípios de design lá, tá? Bom, a abordagem epistemológica, eu pretendo trabalhar com abordagem socioconstrutivista. Tipologia da pesquisa. Bom, aí a tipologia, a partir lá dos escritos lá de Guerra e Silveira, ele tenta elucidar isso aí, trazendo 4 categorias aí da tipologia, né? Você pode classificar uma pesquisa quanto à natureza, à abordagem, aos objetivos e aos procedimentos. Então, é uma pesquisa quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada, né? Ela tem um fim prático.
Ela é uma pesquisa qualitativa, não é uma pesquisa quantitativa, que eu me preocupo muito mais com o que é dito e com o que é desvelado em detrimento dos números, dos percentuais, apesar de que eu ainda vou ter alguns números, alguns percentuais, eu vou ter sim, tá? Mas isso aí não é o escopo majoritário da pesquisa. Né? Na hora que eu for fazer, principalmente aquelas que eu for mensurar se essa proposta pedagógica é capaz de potencializar, eu vou precisar de números. E na hora que eu for também construir os princípios de design, eu também vou precisar de números, mas não vai fazer da pesquisa uma pesquisa quantitativa, tá? O peso é bem pequeno diante do todo que vai ser analisado. É uma pesquisa exploratória, isso aí até às vezes, o pessoal diz que é chovendo molhado, porque, segundo o Minayo lá, toda pesquisa é exploratória, pelo menos até a parte de análise de dados. Mas, só para a gente deixar arrumadinho aí, é uma pesquisa exploratória, certo? E quanto aos procedimentos, aí é que vem o grande X da questão, é uma pesquisa aplicação. Tá? Pesquisa aplicação, aí talvez o Homero já saiba um pouquinho, o Caio está começando a se inteirar com esse esquema aí, porque ele precisou submeter o projeto dele e ele trabalhou com isso aí. Você botou pesquisa aplicação lá, não foi, Caio? Não. Você botou o quê? Ah, sim, pesquisa aplicação, DBR, foi. É DBR, a mesma coisa, filho. É DBR, Pronto, sim. beleza. Então, bom, aí deixa eu falar um pouquinho sobre pesquisa aplicação. Ela não é muito conhecida, é nova, principalmente na área da educação. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em língua portuguesa a gente só tem um livro, que é o livro de Plomp. Na verdade, o livro são 4 autores, são 4 organizadores, né? Um desses organizadores é Alfredo Mata, lá da UFBA, e o outro organizador é o meu orientador. Os outros 2 não são daqui do país, um deles é a grande sumidade em DBR. DBR e pesquisa aplicação é a mesma coisa. Hoje está sendo chamada mais de pesquisa aplicação, mas inicialmente era chamada de DBR, que é Design Based Research, que é uma parada, eu não conheço a metodologia que Romero utilizou a fundo, eu só vi, na verdade, eu passei a conhecer quando ele apresentou. Então, mas pelo que ele apresentou lá, eu vi que tem muitos pontos de aproximação entre a DBR e o que ele apresentou lá, tá? Me parece que são coisas bem próximas aí. Bom, mas aí o que acontece? A pesquisa-aplicação, ela precisa ter uma aplicação prática. Então, aquela primeira tipologia que eu botei lá, que é uma pesquisa aplicada, não teria como ser diferente. Porque toda pesquisa-aplicação, obrigatoriamente, ela tem que ter uma intervenção de natureza prática. Não tem como não ter, certo? A ideia dela é justamente você pegar aquela teoria, ou desenvolver uma, ou validar outra, mas a partir de uma intervenção prática. E aí, o segundo X da questão é que ela se desenvolve em ciclos. E, a priori, esses ciclos são infinitos. Vou dar um exemplo aqui, ó. O Maurício está fazendo aí a pesquisa dele e está utilizando pesquisa-aplicação. Então, ele está desenvolvendo aí uma aplicação qualquer lá, para dispositivos móveis, e que ele quer investigar alguma coisa lá, sei lá, ele quer, de repente, ensinar o menino a ler inglês, a falar inglês, sei lá. Ele vai fazer aquele protótipo, vai fazer a intervenção, a utilização daquele protótipo lá, e aí, beleza, analisou tudo que ele tinha que analisar e que ele disse que ia analisar, ele aí vai para um outro ciclo de refinamento daquela aplicação, daquela intervenção, vai aplicar de novo. Ele aí, aqueles pontos que ele levantou de falha no primeiro ciclo, ele vai corrigir e aplica no segundo ciclo. E aí faz isso aí ad infinito, certo? Não existe, na verdade, em tese, você pode sempre refinar aquele seu protótipo, aquela sua invenção lá, a partir de uma nova variável que você vai inserir no contexto. Beleza, isso é possível, isso é possível. Então, por isso que a gente disse que isso aí é um ciclo sem fim. Mas, obviamente, que você precisa delimitar em razão do escopo do seu
do escopo temporal lá do seu trabalho, né? Você vai fazer uma tese, você tem 4 anos para acabar aquilo ali. Você tem um mestrado, você tem 2 anos. Você tem um TCC, tem menos ainda. Então, você vai dizer, ó, isso aí é o que eu estou escrevendo aí. Na verdade, eu acabei de escrever esses dias aí. Falei, ó, apesar da pesquisa-aplicação ter essa característica, eu estou prevendo para este estudo a aplicação de 2 ciclos, né? Porque eu não vou conseguir, eu vou aplicar essa proposta em um semestre, vou refinar, vou para o segundo ciclo de aplicação no outro semestre, depois eu preciso analisar os dados, porque senão eu não termino. Aí você fala, pô, Tassi, mas e aí, se ainda ficar um bocado de lacuna? Não tem problema, se ficar um bocado de lacuna, já se sabe que aquilo ali vai ser apontado como possibilidades para trabalhos futuros, mas eu não tenho como, temporalmente, incluir mais nada dentro desse meu cronograma, entendeu? Mas, fatalmente vai ter. O que, na verdade, não se espera é o seguinte, ó, você fez um software, no meu caso, vai ser uma proposta pedagógica lá com robótica educacional que eu vou aplicar. Na verdade, o que não se espera é que você tenha lá um turbilhão de coisas para poder refinar, né? Porque você fez uma aplicação lá, e aí você vai ter 1 milhão de coisas para poder refinar, o que fica subentendido é que o seu projeto inicial foi extremamente mal feito, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. Vão surgir muitos pontos? Vão. Mas não se espera que surja também 1 trilhão de coisas lá, né? Porque senão vai demonstrar que o negócio não foi muito bem pensado lá inicialmente. Mas se acontecer, tem esse risco aí, certo? Beleza. E no final disto aí, você vai gerar esses princípios de design. Esses princípios de design seriam lá, você tem uma heurística para criar isso aí, e baseado naquela heurística lá, você vai criar, o escopo vai dizer, opa, beleza, Maurício amanhã quer criar vai ver lá no meu trabalho o que é que tem lá de trabalhos futuros. Ele falou, ó, vou pegar essa ideia de Tássio aqui e vou fazer alguma coisa que eu não fiz no meu trabalho, Maurício vai fazer. Só que Maurício não vai precisar se descabelar para fazer parte do meu trabalho, ou parte de como eu fiz aquela intervenção. Ele vai pegar lá os meus princípios de design, parte dali para frente. Então, ele já tem um meio ou mais caminho andado, certo? Existem umas subclassificações aí na pesquisa-aplicação, mas de maneira macro, as 2 principais elas podem ser uma pesquisa de desenvolvimento ou de validação. A pesquisa de desenvolvimento é onde se enquadra a minha. Eu vou desenvolver lá uma aplicação, mas eu não vou provar uma teoria. Eu não quero validar nenhuma teoria. Eu quero saber se a robótica educacional ela presta para poder potencializar aquilo lá. Pronto, acabou aí. Agora, digamos que eu tenho uma teoria lá de Vygotsky, de Paulo Freire, sei lá, e eu quero validar aquela teoria. Eu posso fazer isso através da pesquisa-aplicação. É uma pesquisa-aplicação do tipo de validação, não do tipo de desenvolvimento, tá? Mas é possível também. Você pode ter essas 2 situações aí, ou pesquisa de validação ou de desenvolvimento. A minha é de desenvolvimento. O locus e o sujeito da pesquisa. A ideia é que eu faça a pesquisa aí no campus vão ser, a priori, isso aí também já mudou 3 vezes. Ó. Eu tinha colocado 20 discentes. Só que, no meu caso, 20 discentes, para eu analisar a partir dos dispositivos que eu estou propondo, é muita gente, entendeu, velho? Então, eu vou trabalhar com 10. E aí, eu ainda não sei se vão ser os 10 no mesmo ciclo, no primeiro ciclo e no segundo ciclo, ou se vão ser 5 no primeiro ciclo e 5 no segundo ciclo. Isso aí ainda precisa amadurecer com o meu orientador, certo? Mas, a priori, são 10 aí, tá? A perspectiva de análise, eu pretendo trabalhar com análise cognitiva, que isso aí também está em aberto. Por quê? A ideia inicial é que eu trabalhasse com... Esqueci aqui, peraí que eu vou pegar aqui para vocês aqui. Análise de conteúdos, deixa eu pegar aqui o livro. A ideia é que eu trabalhasse com análise de conteúdo. Dá para ver aí o livro? Dá para ver ou você só vem a apresentação? Só vendo. Não, só a câmera está desligada. Então pronto, quando acabar eu mostro o livro. Eu ia trabalhar com análise de conteúdo.
de Lawrence Bardan. Só que é uma possibilidade viável? É uma possibilidade viável. Mas, a partir do momento que eu estou trabalhando com abordagem epistemológica socioconstrutivista, ela aí já começa a não ser a mais indicada, não. Mas dá para eu sustentar? Dá. Eu vou ter que provar por A mais B lá que dá. Então não é nada que esteja muito distante, não. Mas, pelos trabalhos que eu estou estudando, teses que o pessoal trabalhou com pesquisa aplicação, a galera tem utilizado análise cognitiva. Qual a parte ruim, qual a parte boa da análise cognitiva e da análise de conteúdo? A análise de conteúdo, a parte ruim é essa que eu falei, ela, para minha abordagem epistemológica, ela não fica 100%, eu teria que fazer um esforçozinho para poder justificar estar usando ela, essa é a parte ruim. A parte boa é que a análise de conteúdo, apesar de extremamente trabalhosa, ela é também extremamente modular. Você pegar esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês aqui de análise de conteúdo, não tem duas conversas. Você vai ver, ó, é assim que se faz. Os passos são esses, é desta forma, pronto. Você sabe como você vai conduzir a sua perspectiva, a sua análise. Essa é a parte boa. A parte, já em relação à análise cognitiva, aí eu tenho exatamente as características positivas e negativas se invertendo em relação à análise de conteúdo. Porque aqui eu tenho uma proximidade grande com a abordagem socioconstrutivista, mas é um negócio meio nebuloso isso aí, velho. Eu ainda não consegui achar nenhum documento que me diga, ó, você faz desta forma aqui, ó, é isso aqui, ó, análise cognitiva, você faz assim, ó, é esse passo, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, estratifica aqui, chega lá. Rapaz, cada tese que eu pego, a galera diz, ó, eu usei análise cognitiva, cada um é de um jeito. Então, isso aí é que tem me preocupado. Agora, quer que eu, em ficando análise cognitiva, qual é a minha ideia? É fazer uma disciplina que tem na UFBA. Na UFBA, a gente não, né? Lá no programa tem uma disciplina de análise cognitiva, que eu não sei se o Romero fez, que eu acho que quem é a professora é Terezinha Frois, porque Terezinha Frois é uma sumidade nessa área aí, tá? Mas aí, hoje, eu, Tássio, compreendo muito pouco de análise cognitiva. Conheço muito mais de análise de conteúdo, porque no meu mestrado eu fiz a minha análise baseada na análise de conteúdo. Então eu já conheço muito mais. Análise cognitiva eu não conheço quase nada, mas a ideia me parece que ela se aproxima mais da minha abordagem epistemológica. Em relação aos dispositivos de coleta de dados, eu vou ter um questionário socioeconômico e cultural, que isso é extremamente importante, porque eu vou tratar lá da emancipação humana, então eu preciso desses dados aí. Eu vou fazer, inicialmente eu estava pensando em utilizar entrevistas, mas aí também, em razão da abordagem epistemológica, eu mudei, vou utilizar grupo focal. E observação participante. Então eu vou cruzar dados a partir desses 3 dispositivos para fazer a minha análise. Por isso que os 20 discentes que eu tinha pensado inicialmente pode me trazer um problema aí nessa análise em razão dos 3 dispositivos, certo? Quadro teórico, aí para a robótica educacional, eu trago ali Paper como principal e alguns outros contribuintes. Esses contribuintes são principalmente da IFRN, que é o pessoal que trabalha pesado com robótica educacional. Contribuinte para a cultura digital, aí eu trago alguns lá, Castells, Gomes, Nonato, que é meu orientador. Para a emancipação humana, se assim for, se for a emancipação humana mesmo, eu vou trabalhar com Freire, e aí eu tenho uns 7, 8 trabalhos. E contribuinte para a emancipação humana, eu trago Adorno, que eu também tenho um livro dele que é bacana, que ele trabalha com isso aí. Então seria contribuinte a Freire. Para EJA, Arroio, Barros, Machado, não sei o quê, da metodologia, aí eu trago aí alguns autores aí para pesquisa e aplicação, para o socioconstrutivismo, para o grupo focal, para análise cognitiva, mas dos males o menor aí, certo? Então, essa é a ideia aí, galera. Tá, neste momento, eu estou construindo esse capítulo metodológico. Isso aí é só
o arcabouço macro aí. Então eu estou nessa escrita aí, pegado nisso aí, que gostaria de entregar esse negócio aí no máximo até semana que vem, porque enquanto meu orientador vai lá tecer as considerações dele sobre o que está aí, eu vou começar a escrever a outra parte, que neste momento eu preciso ter, que é a parte de emancipação. Porque, por exemplo, a parte de jovens e adultos já é um discurso mais próximo, que eu trabalhei com isso no mestrado, então já consigo me desenrolar. Robótica, eu já consigo me desenrolar, também trabalhei com isso no mestrado. Né? São coisas que eu tenho vivência, profissional também, independente de acadêmica, tanto robótica quanto EJA, então já é mais fácil para mim. Mas a emancipação humana, não. A emancipação humana, eu preciso estar bem afiado, porque é uma categoria de muito peso, e eu não conheço nada. Quer dizer, nada também não chega a ser nada, mas eu conheço muito pouco perto do que eu preciso saber para defender isso aí, para argumentar sobre o desenrolar desse trabalho, certo? Então fiquem à vontade aí,